Olá, meninas, sejam bem-vindas a mais um CMI Podcast. Esse projeto que foi criado com o intuito, né, de levar informação e informação de qualidade dos nossos vereadores, dos projetos tramitados na casa, do trabalho deles e também de entidades sérias como a de vocês. Seja muito bem-vinda, Girlene. Você que é coordenadora de projetos da Associação Cuidado Humano, Edilaine, que é assistente social, e minha querida Cida Lima, que é vereadora e já está aqui conosco há 2 anos, há 2 anos, e é coordenadora não, a senhora é presidenta da Comissão Permanente de Direitos Humanos, e hoje nós vamos dialogar sobre o idoso, né? Esse ano é um ano importante, o estatuto que foi criado pelo senador Paulo Paim, o então senador Paulo Paim, também petista como a senhora, faz 20 anos e deixa um legado de muita importância, né, nessa questão de cuidar do idoso, né? Marca uma política pública importante para todo o país. E para conversar mais sobre esse tema, eu vou passar a palavra para a senhora, que é presidente da comissão, para a senhora nos falar por que a senhora convidou as meninas para esse bate-papo hoje aqui tão importante. Então, nós decidimos tratar desse assunto aqui, né, no primeiro podcast que eu estou trazendo aqui, né, Sim, depois dessa convidado. nova formatação, né, como convidando alguém, é exatamente pela importância da política de atenção à pessoa idosa, né, aqui no nosso município, que tem deixado a desejar, né, é uma política para a qual o nosso país não está preparado, né, porque ainda somos um país jovem, né, que estamos envelhecendo agora, então a gente precisa se preparar para isso. E no ano passado, a Comissão de Direitos Humanos, eu já estava na presidência da Sim. comissão, no biênio anterior, e a gente realizou uma audiência pública para tratar dos cuidados, dos direitos da pessoa idosa, e nós sentimos a necessidade de ter políticas públicas para que a pessoa idosa estivesse no orçamento. Né? Foi essa a nossa discussão na referida audiência. Então, veio a lei orçamentária ao final do ano de 2022 e nós apresentamos emenda ao orçamento, dada a necessidade de implementação de políticas públicas para as pessoas idosas. Só que a gente apresentou emenda e já estão sendo transpostas, né, algumas emendas, alguns recursos que era destinada, né, Sim. alguns recursos que eram destinados para essa política da pessoa idosa. E a gente tem sido procurado, né, pelas instituições, dada algumas delas, inclusive, a ausência de convênios. Então, em conversa com a Associação Cuidado Humano, em visita, nós sentimos uma primeira necessidade, que é de tornar esse trabalho mais conhecido, né? Porque além de a gente fazer a luta, né, aqui dentro do parlamento, pensando na necessidade de implementar políticas públicas, também divulgar associações como a associação, grupos, né, como a Associação Cuidado Humano, que faz no dia a dia, né, que cuida e defende e trabalha com as pessoas idosas. Então, nós decidimos, em conversa com as meninas, nós decidimos fazer esse podcast aqui, esse momento, para Sim. que a população de Patinga conheça um pouco mais sobre essa associação Cuidado Humano, e que, aliás, todos nós conhecemos, porque Sim. eu conheço pouco também, né? Lembrando que ela já Então, é de utilidade pública, né, vereadora? sim, já é de utilidade pública. Nós temos aí, você falou, há muito tempo fazendo, né, 20 anos, né, Sim, o da estatuto. implementação do Estatuto da Pessoa Idosa, e que a gente precisa se preparar, né, para isso e garantir esse direito, essa política pública para as pessoas idosas. Então, eu acho que a gente, né, quer ouvir as meninas, né, para saber um pouco mais sobre a Associação Cuidado Humano. E creio que a associação já tem mais de 10 anos, né, Girlane? Isso, a Associação Cuidado Humano ela foi fundada em 2011 por dois enfermeiros, a princípio com o objetivo de prestar atendimento domiciliar a pessoas em cuidados paliativos
que são pessoas com terminalidade de vida, com diagnóstico de não possibilidade de cura, com uma equipe técnica multidisciplinar na área da saúde. E a gente deparou com bastante atendimento voltado para pessoas idosas. Sim. Então, a princípio, o nosso trabalho, o nosso primeiro projeto, foi um projeto voltado, né, para a saúde, com foco na saúde, no atendimento domiciliar, que é a dificuldade maior quando o idoso está em casa, debilitado, com demandas, principalmente com questões de saúde e com vínculos familiares fragilizados. Então, a gente propôs uma equipe multidisciplinar para fazer esse atendimento. Se deparou com muitas dificuldades, tanto de firmar uma parceria com o poder público, mas iniciamos esse trabalho. No caso, a associação foi fundada em 2011, mas em 2013 que iniciamos as nossas atividades com esse projeto. Então, desde 2011, a gente vem desenvolvendo projetos voltados para idosos e também para pacientes com câncer, para todo o município de Ipatinga. Nós estamos localizados no Betânia, mas as nossas atividades, elas se estendem por todo o município. O que faz exatamente quando você fala de equipe multidisciplinar? Então, ela é composta por vários profissionais. Tem enfermeiro, que vão até as casas dos idosos para lhe ajudar nesses momentos terminais, né? Exatamente. Esse projeto de atendimento domiciliar, a gente iniciou ele em 2013 e em 2018 a gente finalizou esse projeto. Nós tínhamos uma equipe composta por médico, enfermeiros, assistente social, psicólogo, nutricionistas, que iam até a casa desses pacientes, né, dessas pessoas, principalmente o público idoso, para levar atendimento domiciliar e orientação à família. Dadas as dificuldades de manter o projeto, de manter uma equipe, a gente encerrou o projeto em 2018, porque nós já havíamos iniciado um outro serviço, que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Idosos no território do Betânia, que é um serviço que não tinha no território. Tinha em outros territórios, mas no Betânia existia essa ausência desse serviço, que é um serviço tipificado na assistência social. E em 2018, a gente iniciou as atividades com um grupo de 50 idosos no território do Betânia, oferecendo atividades manuais, rodas de conversas que abordam temas relacionados ao envelhecimento ativo, saudável, temáticas relacionadas à saúde, ao protagonismo do idoso, à independência, à autonomia, aos direitos da pessoa idosa, atividades relacionadas ao convívio social, ao convívio familiar. E hoje esse grupo de idosos a gente atende na sede da instituição e também o ano passado passamos a atender no Alto do São Francisco, que é uma extensão do território do Betânia e também, dadas as dificuldades do idoso, às vezes até se locomover para chegar à associação, a gente abriu um polo lá também. Hoje, ao todo, nós temos 75 idosos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que tem atividades durante a semana, com atendimento com psicólogo, orientador social, educador físico, assistente social. Porque o idoso faz tudo por todo mundo, normalmente pela família, e ele chega na fase idosa, ele está muito sozinho, né? Tanto é que o consumo de televisão do idoso, ele mais do que dobra de uma pessoa adulta, porque aí eu posso até exemplificar a minha própria mãe, fica na TV Aparecida e depois ela muda para outro padre, como ela é católica, e assim vai indo, né? Eles consomem televisão, existe um dado, né? Que de uma forma incrível, muito mais do que 5 horas por dia, porque ele é um ser muito sozinho. Né? E é muito importante isso que você coloca, porque são os idosos que passaram, né? Se a gente pega, né, até mesmo na questão religiosa, né, tudo que a gente aprende, né, que a pessoa idosa traz, e hoje nós vivemos num mundo em que valoriza, né, o sistema nosso, né, o capitalismo, valoriza muito quem produz. Então, a pessoa idosa que já não está produzindo mais, pelo contrário, é hora dela usufruir, então ela muitas vezes é considerada descartável, é um peso. É um peso. Porque ela não produz para a sua sobrevivência. Mas a gente precisa ver, ela já produziu, agora é hora dela gozar daquilo que ela produziu, né? De tudo que ela ensinou, é como uma árvore, né? Que passou todos os frutos e agora ela precisa ali descansar também, ser cuidada, né? Para continuar
vivendo. Então é muito muito sério isso, né? O cuidado que que a nossa sociedade, nós como um todo, devemos dispensar, né, para as pessoas idosas. É porque a política pública entra quando existe uma lacuna, normalmente, na nossa experiência, né, Cida, de Câmara, a política pública entra quando existe uma lacuna familiar. Muitas vezes ela vem preencher esse problema que acontece na família, não dizendo que todas as famílias deixam seus idosos sozinhos, mas é que naturalmente, muitas vezes os filhos migram para trabalhar em outros lugares, os netos vão para a escola, e ele fica um ser mais sozinho mesmo, né? Exatamente. Essa cultura de ser produtivo acaba que os idosos vivenciam muito a questão do isolamento social. Às vezes está vivendo em família, né, a casa com filhos, às vezes neto, que a gente percebe muito isso, mas ao mesmo tempo no isolamento social, porque, né, os filhos produtivos, os netos na escola, ou às vezes cada um num cômodo da casa com o celular, e o idoso com essa dificuldade de socializar. Então, o serviço de convivência ele é um espaço para socialização, não só idosos com outros idosos, mas também de grupos intergeracionais, propondo também o acesso a atividades culturais, de lazer, informações a respeito de cidadania, de direitos, de acesso a essas informações. No ano passado, a senhora nos disse que fez a sua comissão, né, a senhora realizou uma audiência pública que trouxe à tona aí um diagnóstico da situação da pessoa idosa no município. Eu queria que vocês me falassem como é que esse diagnóstico foi feito, se houve esse diagnóstico, como ele foi feito e qual resultado nós obtivemos desse diagnóstico. O diagnóstico da situação da pessoa idosa, eu sou conselheira no Conselho Municipal do Idoso de Ipatinga, e já era uma demanda, uma proposta que o Conselho já vinha fazendo, da gente realizar esse diagnóstico para sabermos qual a situação da pessoa idosa no nosso município. Minas Gerais, ela possui a 6ª maior população idosa do Brasil, e se a gente for olhar o percentual em relação ao percentual nacional, a nossa é até maior. Então, esse diagnóstico ele serve para a gente entender qual a situação da pessoa idosa e também de propor políticas públicas que sejam eficazes, que vão de encontro a essa população. Então, para a gente conhecer, a gente precisa entender, né? Para a gente propor algo que seja efetivo, a gente precisa conhecer e entender. Então, em 2021, foi realizado o diagnóstico pela Associação Epitom, que já tem uma expertise, né, em diagnóstico. E a audiência pública foi para a gente discutir essa questão do diagnóstico. Então, o diagnóstico trouxe a realidade dos idosos no nosso município e também apresentou possibilidades para a gente melhorar o atendimento da pessoa idosa, com relação a serviços, implantação de serviços, melhorias naquilo que já tem, ausências de serviço que faltam, né, para a população idosa. Então, esse diagnóstico veio somar para as instituições, somar para o poder público, para que a gente possa criar, discutir, ampliar os serviços voltados para a pessoa idosa. Você também participou desse diagnóstico? Vamos dar a palavra aí para a nossa querida assistente social. Prazer estar aqui nesse momento. Eu não participei do diagnóstico, mas eu participei da implementação do projeto, que é o Cuidado e Proteção em Domicílio à Pessoa Idosa aqui em Ipatinga. Foi um projeto piloto, que teve início em fevereiro de 2022, aliás, e que foi justamente, como a Girlene colocou, ele foi um apontamento de todos os profissionais envolvidos hoje na assistência do nosso município, né? Ele não foi, digamos assim, tirado da cartola, né? Uhum. Ele é tipificado, Conselho Nacional da Assistência Social, para a Lei Orgânica da Assistência Social e pela tipificação. Então, na tipificação, ele fala do serviço de convivência, né, de fortalecimento de vínculos, do PAIF, que é justamente a proteção que está lá dentro da proteção social básica, que é o serviço de proteção e atendimento integral à família, e onde entra também o projeto, esse serviço de proteção e cuidado à pessoa idosa em domicílio. Então, nesse processo, né, de 2022 até 2023, quando ela falou da equipe multidisciplinar,
nós tínhamos, eu estava como coordenadora desse projeto, e eu tinha na composição dessa equipe uma assistente social, um psicólogo e 4 cuidadoras sociais. Nós atendíamos até então os territórios 2, do CRAS 2 e do CRAS 5, que é ali no CRAS do Betânia e o CRAS Canaã. E por que o CRAS 2 e o CRAS 5? Né? Por ser um projeto piloto, tudo que é muito novo tem as suas dúvidas, né? A gente não tem... Tem que testar. Sim, justamente. Nesse teste, como a associação é localizada no bairro Betânia, nós pleiteamos esses 2 CRAS. Então, todos os idosos que foram inseridos nesse projeto, eles foram encaminhados pelos técnicos do CRAS. Então, eles eram famílias acompanhadas pelo PAIF e eles eram encaminhados para a gente. E quando começou a chegar esses idosos, a gente se depara com uma pergunta que vem muito à tona. Nós, infelizmente, será que nós estamos preparados para envelhecer? Né? Será que nós vamos ter um envelhecimento sadio? Porque, como foi colocado anteriormente, a gente sabe hoje que as nossas pessoas idosas, elas são hoje arrimo de família. É uma aposentadoria para 2 filhos, é um lote que é dividido entre toda a família. Na hora de construir, todo mundo no mesmo lote. Mas na hora dos cuidados com aquele provedor, com aquela pessoa que teve ali o tempo todo, ninguém tem seu tempo. É tão triste, né? Muito triste. Infelizmente, eu acho que esse diagnóstico ele trouxe para a gente, e na realidade, a gente pôde perceber a realidade e a verdade do abandono hoje, que infelizmente os nossos idosos em domicílio. Porque a gente tem idoso hoje que está com uma questão acamado, nós temos idosos, isso eu estou falando pelo que nós deparamos, idosos com problema de saúde mental, acumuladores, que você tirar um clipe do lugar. Gera um surto. Já, justamente. E, às vezes, aquele clipe, e a gente tem que respeitar, porque você está dentro do domicílio da pessoa. Foi um dos grandes gargalos que nós tivemos a princípio, porque muitas pessoas falavam assim, mas eu vou ter que sustentar mais uma moça dentro da minha casa? É uma preocupação que eles tinham. Nossa, mas eu já cuido dos meus netos. Ainda vai vir uma moça ficar na minha casa, ela vai abrir minha geladeira, ela vai deitar na minha cama. Como é isso? Então, a gente foi criando isso. Com essa moça, você se refere à técnica. Eu me refiro, cuidadora. desculpa, eu me refiro à cuidadora social. Uhum. É a que compõe a nossa equipe. Nós trabalhamos com 4 cuidadoras, que elas tinham uma escala de trabalho. Elas ficavam 4 horas por dia na casa de um idoso, não necessariamente do mesmo idoso, porque às vezes é um idoso que ele é muito tranquilo. Sim, sai, se locomove. Ele sai, ele se locomove, ele conversa, mas às vezes 4 horas com uma pessoa dentro de casa, para ele é muito. Nós temos idosos que sempre viveram no isolamento social. Opção de vida. Então, você ter mais uma pessoa dentro da casa daquela pessoa idosa, para ele era como se fosse o fim do mundo. Então, a gente respeitava. Ao invés de você ficar 4 horas na casa desse idoso, você só vai ficar 1 hora. Você vai ficar o tempo que for permitido. O tempo que for bom para você e para a pessoa idosa. Então, foi uma luta, foi uma conquista, porque nós começamos com 24 idosos e encerramos com 20. Um óbito, de todos. Uma institucionalização legal, certo? Acompanhada pelo CRAS, com toda a tramitação correta. E 2 que, infelizmente, a família optou. São 2 irmãos. A família fez a opção da institucionalização e eles não estão no município de Patinga. Entendi. Quando você fala de institucionalização, porque talvez tenha alguém ouvindo e não fica meio assim, o que é isso? É o que a gente chama de asilo, né? É o que todo mundo conhece mesmo, é verdade. Porque hoje é ILPI, né? É a Instituição de Longa Permanência. Então, a gente fala muito de institucionalização, ILPI, a gente vai acostumando com as siglas
E a gente esquece, né, de quem está do outro lado. Do E é isso mesmo. do famoso, vamos dizer assim, apelido, né? Isso, justamente. Asilo. Então, vamos chamar de asilo para que todos, né, fique claro para todos. Não, mas é só mesmo para esclarecer, Ah, porque talvez tranquilo. a pessoa É não verdade. sabe, mas já vai saber, né? Isso. Porque asilo também é uma termo terminologia pesado. que a gente evita, não é? Isso mesmo. Antes a gente falava idoso. Hoje a gente já fala pessoa idosa, né? idosa, Então as isso. coisas vão mudando e a gente tem que se adequando mesmo. Então é nesse contexto que foi a minha participação nesse projeto de grande valia para o município de Patinga. Imagino que você cresceu muito, né? Muito. Ô, Edilane, mas você fala disso aí que a Associação Cuidado Humano faz, né? Ou fez. E a Elisa, agora há pouco, lembrou assim, de que quando vem a política pública, na verdade, a política pública para a pessoa idosa, ela existe como todas as outras políticas públicas. Elas não vêm para sanar algo, né? Elas vêm porque elas precisam ter para garantir o bem-estar, né, da população. O que vem para... Eu acho que para sanar uma deficiência da política pública são as instituições, no caso, como esses projetos, Parceiras, não é? né? São Que parceiras eles do vêm para município. isso, vem para isso o projeto, porque na verdade nós deveríamos ter, aí é sobre isso que eu gostaria que você falasse. Existe na lei da assistência esse serviço garantido de atendimento em domicílio. Como é que seria um funcionamento disso, assim, vamos dizer assim, ideal ou próximo do ideal no município? Então, eu acho que é um desafio, continua sendo um desafio, uma vez que, quando a gente fala em serviço, a gente não pode limitar, né? Ele tem que ser acessível. Então, um dos grandes gargalos que a gente tem hoje em cima desse projeto e desse serviço é a questão, eu acho que é o que primeiro se vem, como eu me referi, a questão da residência. Porque é uma pessoa estranha, até então, adentrando a sua casa, né? E, às vezes, aquela família ela está tão desestruturada que ela não quer que você entre ali como um apoio, né? Ela acha que você está entrando como uma pessoa que vai te investigar, uma pessoa que vai te denunciar, uma pessoa que vai contar para todo mundo o que ela está vendo ali, né? E, às vezes, acontecem coisas que precisam, sim, ser denunciadas. Nós tivemos um caso de uma suposta lesão financeira, quando foi encaminhado para a gente, pelo CRAS, e que foi confirmado. Deve ser o que mais existe. Simplesmente, filha única, R$17 mil, que esse pai e essa mãe, todos dois idosos. Essa mãe é tratada pela saúde mental do nosso município e que hoje está com esse empréstimo de R$17 mil. Foi encaminhada ao CREAS, né, porque já houve uma lesão desses direitos. Então, Cida, quando a gente fala muito desse trabalho, sabe? A gente tem que ter muito cuidado, muita coisa minuciosa, sabe? É porque, às vezes, você ouve uma coisa, mas você não pode sair, né, achando, você tem que ter certeza, porque é dentro da casa da pessoa. É uma das maiores dificuldades que nós tivemos foi entrar. E depois nós tivemos dificuldade para sair no final do projeto, porque as pessoas não queriam que a gente saísse. Porque nós cuidamos de idosos, pessoas idosas, que elas precisavam ir à unidade de saúde, por exemplo, para tomar uma injeção por mês, mas não tinha ninguém para levar. Então, a nossa cuidadora, ela acompanhava essa pessoa idosa até a unidade de saúde. É uma pessoa idosa que mora sozinha com um cachorro dentro de casa, que quando nós chegamos, estava super trêmulo, com a glicose totalmente descompensada. E nesse contexto que eu estou colocando dessa pessoa idosa em particular, nós conseguimos que a saúde chegasse, que os próprios moradores, porque ele não tem parente, ele é uma pessoa viúva, hoje ele é pensionista, ele não teve filhos. É um caso típico de institucionalização. Entendi. Mas ele não aceita. A vida dele é na casinha de madeira com o cachorro.
E como que eu vou chegar lá, ou minha equipe vai chegar e falar assim, não, o senhor tem que ir para um asilo. Ele falou, eu não vou. Ele chegou ao ponto de dizer, eu não vou. Se for para eu ir para um asilo, eu mato o cachorro e me mato. E não vou. E o que cabe a gente fazer? Respeitar. Com certeza. E proporcionar àquela pessoa idosa, naquele mundo em que ela vive, naquele contexto em que ela vive, melhor dizendo, e retificando que a palavra mundo, que aquela ali é a realidade dela. Ela sempre viveu daquele jeito. Então, é muito desafiador, sabe? Se a gente for ficar falando de caso por caso, nós temos um idoso que eu sou suspeita, que eu falo que ele é meu queridinho, mas eu não posso falar nome, porque senão os outros me batem depois. Mas ele teve um AVC, é cuidado também por uma outra idosa, que é a sua esposa. Ele teve um AVC e estava acamado. Quando o nosso projeto terminou, ele já ia andando para o banheiro. Ele já estava tomando banho sozinho. Sabe? Isso eu chego a me emocionar porque eu penso no meu pai, na minha mãe, no meu filho, que eu quero que um dia ele fale assim, que bom que a minha mãe conseguiu levantar da cama depois de um AVC e conseguiu um banheiro dignamente, gente. Sabe? Eu chego a me emocionar quando eu falo isso. E são vários outros casos, sabe? Vários outros. No decorrer, acho que nós tivemos 2 óbitos apenas, mas já estavam com a saúde bem debilitada. A gente percebe a questão da saúde muito presente, ou a ausência da saúde muito presente, né, nessa questão. Mas, mesmo assim, nós conseguimos reunir a equipe, tanto da Unidade de Saúde do Canaã, quanto da Unidade de Saúde do Betânia, para que a gente pudesse sentar, que a gente pudesse conversar, que a gente pudesse articular e criar mesmo possibilidades do acesso àquela pessoa. Porque não adianta eu chegar lá na sua casa, Cida, e falar assim, Cida, você precisa tomar o seu remédio de pressão. Se você não tiver o remédio, você não vai tomar. Se a equipe da saúde não sabe que você é uma hipertensa que está dentro de casa, às vezes, muitas vezes esquecida, ninguém vai lá na sua casa, Cida, o que você está precisando? Então, quando nós chegamos, nós conseguimos fazer isso. Conseguimos fazer um matriciamento com clips, conseguimos com CREAS, com os CRAS, com a própria população. Foi ótimo. Eu queria muito poder falar assim, vamos expandir para toda Ipatinga. Mas, infelizmente, não temos nem Betânia e nem Canaã. Eu falo Betânia e Canaã é na regional como um todo. Nós estamos falando daquela regional toda. Eu estou falando CRAS, Betânia e CRAS Canaã. Pois você está usando, inclusive, o termo no passado, né? Que nós Sim. fizemos isso, aquilo. Sim. Então, significa que não vai fazer mais? Não tem mais isso este ano? Como é que é? Fala para as pessoas. Então, como foi colocado, né, a importância da audiência pública, né, que teve aqui na Câmara, foi extremamente relevante, porque a gente ouviu, nós podemos ouvir os usuários do próprio serviço colocando as deficiências, o que eles, enquanto pessoas idosas, enfrentam. Hoje nós temos a questão do nosso transporte público, que eu acho que foi uma das grandes gargalos que foram colocados mesmo, né? A questão do transporte público de Ipatinga, da acessibilidade, do respeito mesmo com a pessoa idosa. E o nosso projeto, como ele era um projeto piloto, custeado pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa, ele teve data para início e data para fim. Então, ele começou em fevereiro do ano passado, e ele teve fim agora no dia 17 de fevereiro desse ano. Nós tínhamos uma grande expectativa, por ser uma relevância, né, por termos obtido resultados totalmente positivos e uma proposta até então, de quando foi colocado, né, a Girlene, que estava presente na época, que foi colocado pela secretaria, a questão de se tornar um serviço e podermos ampliar para toda a cidade de Ipatinga. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, no dia 17 de fevereiro, nós encerramos o projeto e com o coração muito, muito sangrando. Sangrando mesmo, porque é uma sensação de abandono. Foram várias tentativas, a doutora Juliana, né, que é a promotora da pessoa idosa, o Ministério Público, ela incansavelmente também
não se descansou ainda, tenho certeza que não. Nenhum de nós descansou ainda, acho que é por isso que estamos aqui. E estamos nessa luta ainda, sabe, Cida? Com vários nãos, chegamos, vários nãos mesmo até agora, muita porta batida na nossa cara, mas a gente ainda tem a esperança de que algo bom possa vir. Acho que quando a população entende da importância, da relevância daquele serviço, ela tem que lutar por ele, né? Nós temos que fazer o nosso papel de transmitir as coisas boas, porque coisa ruim chega no ouvido da gente até a gente sem querer escutar. Então, a coisa boa também a gente tem que ter, Sim. né? Essa flexibilidade e espalhar os 4 ventos. Então, a gente ainda, esse projeto está encerrado, mas na esperança de que sejamos um dia, a porta abre e fala assim, vem cá, vamos pelo menos te ouvir, porque, infelizmente, nem isso nós não tivemos ainda. Ainda. Esse diagnóstico nos responde como é que está a situação da pessoa idosa em Ipatinga? O diagnóstico, quando ele foi realizado, né, até voltando a essa questão do projeto, ele foram feitas várias pesquisas, não só em departamentos públicos, em equipamentos públicos, mas também em equipamentos privados, em todas as áreas de atendimento à pessoa idosa. E quando se trata da política da assistência social, quando foi perguntado aos CRAS, porque o CRAS ele é um equipamento da política de assistência social, ele é a porta de entrada para os programas sociais. Então, o CRAS ele é um equipamento de suma importância para a política de assistência social. Então, quando foi perguntado para os técnicos do CRAS o que poderia ser feito para melhorar o atendimento da pessoa idosa no nosso município, das propostas foi que fosse criado um serviço de atendimento domiciliar à pessoa idosa. E esse serviço que nós executamos, esse projeto que foi executado, ele começou como um projeto, mas, na verdade, ele é um serviço que é tipificado desde 2009 e que o município nunca implementou. Então, ele existe na lei desde 2009, mas ele nunca foi implementado. E ele é um serviço continuado, ele não é um serviço que tem começo e fim. Ele é um serviço que a família, quando ela passa a ser atendida, ela só é liberada do serviço quando a equipe consegue alcançar todas as propostas que foram feitas para aquela família. Na área da saúde, na área da assistência, na área do transporte, na área da acessibilidade, na área do convívio familiar. Lembrando, né, não que a gente, quando a gente fala de ILPI, de instituição de acolhimento para idosos, a gente sabe que a ILPI é um lugar bom para os idosos morar, mas para idosos que não têm família e que não têm condição de morar sozinho. Porque o idoso que tem família, o ideal é que ele conviva com a família e que ele esteja inserido na comunidade. Isso é uma garantia na nossa Constituição, é uma garantia no Estatuto, que o idoso tenha direito ao convívio familiar e ao convívio social e à participação social. Então, não é que a gente não quer que o idoso ele vá para uma ILPI, para uma instituição de acolhimento, mas a gente quer garantir, o serviço vem para garantir que ele tenha acesso a essa convivência familiar, a essa convivência com a sociedade, com a comunidade. É claro que quando todos os esforços foram esgotados, quando esse idoso está em risco, a melhor alternativa é que realmente ele vá para uma instituição de longa permanência. Então, esse serviço, como outros serviços, até mesmo de transporte adequado para a área da saúde, que nós tivemos idosos que tiveram, que conseguiram atendimento para fisioterapia, mas que não tinham acesso ao transporte adequado para ele poder ir. Então, o que adianta, né? Nós tivemos, quando a equipe começou a fazer o serviço, vários idosos, principalmente idosos com demanda de saúde mental, que não têm acesso ao serviço, porque, às vezes, o serviço não chega até ele. E ele não tem condição de chegar até o serviço. Então, a gente precisa de uma equipe, precisa de pessoas, precisa de transporte e de toda uma rede estruturada para que atenda esse idoso. Porque, quando a gente pensa no envelhecimento, a gente tem que entender que idoso é de 60 anos até mais. Então, a gente tem pessoas
acamadas, a gente tem pessoas que conseguem se locomover, deambular, a gente tem pessoas com limitações, com dificuldade de mobilidade. A gente tem que pensar em todas essas pessoas, né? Então, cada idoso desse vai ter uma demanda diferente. Então, o município ele tem que estar preparado para acolher a demanda de todos esses. Então, não adianta sair uma consulta na unidade de saúde se esse idoso está em casa e não tem ninguém para levar ele. E ele tem dificuldade de ir sozinho. Entendi. Não adianta sair um exame para ele realizar em um equipamento e ele não tem. Nós tivemos idosos que que participaram do mutirão, né, do Fila Zero, mas só pôde ir porque a nossa cuidadora foi com ele. Vocês também têm um transporte para auxiliá-los? Na verdade, nós não temos, mas nós fizemos além daquilo que o serviço está garantido. E quando a gente não podia levar, a cuidadora ia com transporte público, né, às vezes chamavam um transporte de aplicativo, mas porque a sensibilidade, a demanda era tanta que fazíamos além daquilo que o serviço era proposto. Entendi. Então, o diagnóstico ele foi realizado, inclusive a audiência pública que a vereadora promoveu, era para a gente discutir. A promotora de justiça, a doutora Juliana, ela questionou se as propostas apresentadas no diagnóstico, se elas estavam sendo discutidas para serem implementadas. Nós não obtivemos resposta, né? A doutora Juliana ela tentou por várias vezes discutir com o executivo, tanto com a pasta do orçamento, do planejamento, com o chefe do executivo, com a Secretaria de Assistência Social, com o Conselho Municipal do Idoso. O Conselho Municipal do Idoso, algumas dessas pastas receberam, outras nós não obtivemos, como a Edilane falou, nós não conseguimos abrir um diálogo para conversar, para discutir, para ver naquilo que a gente poderia avançar. Enquanto a Associação Cuidado Humano, que é parceira do município, enquanto o Poder Legislativo, enquanto o Poder Executivo, todas as esferas, o que nós poderíamos fazer para contribuir com o avanço da política pública do idoso. Porque a gente faz conferência, né, conferências municipais para a gente discutir, a gente promove e dali sai várias diretrizes. Sim. Mas se a gente não implementar, se a gente não traçar metas para a gente poder implementar, a gente vai só discutir e nunca vamos avançar. O diagnóstico foi realizado em 2021, né, talvez daqui 1 ano, 2 anos, a gente precisa realizar outro diagnóstico, porque esse diagnóstico foi realizado em meio a uma pandemia, então talvez seria ideal para o ano que vem que a gente realizasse outro. Mas nesse daqui, as coisas que foram propostas, a gente avançou em quê? Até porque que a gente conseguiu plantar? Né, está fazendo aí uma contagem, uma recontagem de pessoas que está atrasada, era para ter sido feito no ano zero, em 2020. Exatamente. Devido à pandemia não foi, né, Cida? Então vai trazer um número novo dessas pessoas no município. Mas é importante a gente ter esse olhar Entendi. sensível para a gente discutir, porque senão a gente vai receber dados, né, a população idosa do Brasil e do mundo está envelhecendo, isso é uma conquista social, mas a gente tem certeza, mas a gente vê como, né, que a também. população está envelhecendo, mas envelhecendo pobre, envelhecendo sem acesso a serviços de qualidade, de ter uma qualidade de vida, de ter autonomia e independência. E quando a gente está falando, nós estamos falando de políticas públicas assim, o básico para a sobrevivência. Você nem citou aí, falou da convivência, mas nem citou lazer, cultura, que também são serviços importantes para todas as pessoas, inclusive para as pessoas idosas, né? Então, a gente está falando de um todo, como que é necessário essa integralidade da pessoa ser considerada e, inclusive, e talvez principalmente, na idade já dos idosos, né? A partir da terceira idade, né? Então, é muito importante. Eu não sei se você já me respondeu quais são os serviços que a Associação Cuidado Humano oferece no início. Sim, eu vou falar, mas eu quero só lembrar uma fala da promotora no dia da audiência. Ela é uma mulher muito sensível, né? Ela merece falou nosso elogio. A doutora Juliana falou assim, é preciso colocar o idoso no orçamento. Né? É preciso colocar o idoso no orçamento público. E a gente, o ano passado, incansavelmente,
A gente bateu em muitas portas para apresentar esse projeto, para apresentar os resultados. Conseguimos apresentar, foi muito elogiado. A gente fica muito feliz com os resultados obtidos, porque quando a gente inicia um projeto novo, a gente fica preocupado, porque a gente tem metas a cumprir, metas a serem alcançados, objetivos para serem alcançados. Então, eu falo que a gente ficou tão entusiasmada, que o retorno foi tão positivo, que a gente estava confiante que esse serviço, porque isso não é um projeto, estaria garantido no orçamento desse ano. E, infelizmente, não foi garantido. Né? Então, a gente ainda tem expectativa, estamos aqui. O próprio podcast é uma porta para a gente falar da importância desse serviço, porque é aquilo que a doutora Juliana falou, é preciso colocar o idoso no orçamento público. Né? E dentro disso aí, né, eu não vou esperar o final para falar, não, que talvez a gente até esqueça. Nós já estamos com uma reunião da Comissão de Direitos Humanos também prevista, já marcamos, acho que o dia 15, mas nós vamos divulgar, uma reunião da Comissão de Direitos Humanos para debater esse assunto, uma reunião pública, né, ali no plenário da Câmara, onde serão convidadas as autoridades competentes convidadas, não, convocadas, né, que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara pode fazer isso. Então, a gente deve convocar para isso. A gente precisa convocar para que essas respostas venham, né, e que estejam aqui as associações, os grupos, todos aqueles que defendem, né, todos nós que devemos defender os direitos das pessoas idosas para debater o assunto e cobrar, né, a implementação das políticas públicas. Sobre os projetos e os serviços desenvolvidos pela Associação Cuidado Humano, nós temos o atendimento, um programa de assistência a pessoas com câncer. Nós temos um grande centro de oncologia aqui no nosso município, e essas pessoas têm todo um aparato, né, quando ela vai fazer o tratamento no hospital, mas elas saem do hospital com demandas. Alimentares. Isso, de suplementação alimentar, nutricional, porque a gente sabe que o câncer ele está muito associado, ele acaba estando associado à desnutrição também, à falta, né, porque é uma doença, o próprio tratamento, ele é um tratamento agressivo. Então, a gente tem um programa que assiste o paciente com suplementação nutricional, cesta básica, fralda geriátrica e alguns medicamentos que não são encontrados na rede, como também assistência psicológica, serviço social, para orientar essa família, esse paciente, em relação aos direitos deles. E temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que atende 75 pessoas em 2 locais, no Alto do São Francisco e na sede da instituição. E o serviço de atendimento domiciliar, que a gente ainda tem expectativa que vai fazer parte do nosso serviço, porque o retorno foi muito positivo, muito positivo. E dados comprovam que o idoso, muitas vezes, a pessoa com que mais sofre violência e negligência é da própria família. Então, é necessário, às vezes, a gente fazer essa investigação. É lamentável. Quem deveria proteger, muitas vezes, é quem agride, é quem maltrata. E o serviço de proteção social básica, ele vem para somar com o serviço do CRAS, do PAIF, né, porque o PAIF, que é o Programa de Atendimento Integral à Família, ele tem 2 serviços complementares, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é para o idoso que consegue poder acessar o serviço, e o serviço de proteção social básica, que já são para idosos mais fragilizados, que não têm condição de participar do serviço. Então, as nossas cuidadoras, elas faziam atividades com esses idosos em casa, né? Atividades de socialização, atividades manuais, atividades cognitivas, de interação mesmo com o idoso. Existe um dado da Organização Mundial de Saúde, que a cada $1 investido em atenção primária, e aí, quando você cuida de um idoso, você dá atenção ao idoso, a cada $1 investido, você economiza 3, que deixam de ir para um hospital. Então, a gente entende da importância, né? Eu trago esse dado para a gente repensar que isso não é gasto, é investimento. Porque se você não cuida de quem ainda está bem, quando piorar e precisar do próprio serviço público, e aí, infelizmente, já dentro do hospitalizado, você vai gastar muito mais. Acerca do serviço de proteção, da proteção social básica para as pessoas em domicílio, né? Aí é com você.
Já vi que você é a rainha do cuidado em domicílio. Estamos tentando. O que foi possível realizar e o que podemos avançar aqui em Ipatinga? Nossa, então, como a Girlene falou, né, essa questão do desafio, né, mesmo, da tipificação e tudo, nós conseguimos principalmente hoje o fortalecimento dos vínculos familiares, porque são muitos vínculos rompidos, cada um do seu jeito, mas a questão do isolamento, são pessoas que começaram a ser enxergadas como seres humanos mesmo, sabe? É uma questão importante que a Girlene começou a falar e eu me lembrei, que quando você falou do envelhecimento da pessoa idosa, a gente percebeu, Elis, nesse contexto, que o cuidador familiar, ele também adoece. Sim. Muitas das vezes, você vê uma pessoa que cuida muito mais debilitada do que a própria pessoa idosa. Nós tivemos uma filha, que é uma família com 10 irmãos. Dos 10, ela é a única responsável pela mãe e por uma irmã acamada. E ela não estava enxergando mais, porque ela não podia deixar a mãe sozinha com essa irmã para ir fazer a consulta com o oftalmologista. Então, a nossa cuidadora pediu a agente comunitário de saúde que marcasse uma consulta para ela, que explicou todo um contexto, porque a gente sabe que existe uma demanda, né, uma fila que é respeitada, e que ela pode passar pelo oftalmologista. E o que a cuidadora fez? Pode ir, que eu fico com a sua mãe. Isso deveria ser um papel da minha cuidadora? Não, não deveria. Eu falo minha cuidadora porque são minhas meninas, né? A gente acostuma com esse termo. Mas, assim, dos 9 filhos, nenhum podia ficar com essa mãe, nenhum tinha essa disponibilidade. Ela falou, pode ir que eu fico. É isso que a gente está trazendo como um ponto positivo. Às vezes, a coisa mais normal, eu sair da minha casa, vou fazer um exame de oftalmologia, um exame, vou chegar com meus óculos, vou começar a enxergar e pronto, acabou. Mas é muito mais do que isso, né? É dar acesso a quem precisa do acesso. Então, hoje, nós conseguimos romper essa questão do isolamento, essa questão de achar que tudo é institucionalizar uma pessoa idosa. A minha mãe quebrou o pé, eu quero uma vaga para ela no asilo. Achamos isso também. Chegou essa demanda para a gente. O único filho, porque ele falou que estava atrapalhando o casamento, ele queria institucionalizar a mãe dele. Acho que a mãe dele tinha 60 e poucos anos, né? Sempre morou sozinha, mas por uma questão ou outra ele queria institucionalizar. E há casos também, Edilene, que você até comentou conosco na nossa visita, de a pessoa, às vezes, não saber como cuidar. Sim, né? Esse também era um. Esse importante. que ele falou assim, eu não sei dar banho na minha mãe. Como que eu vou dar banho? Eu nunca vi a minha mãe nua. E assim, nós temos um outro idoso. Reiterando, né, que nem todas as nuances têm maldade. Sim. Existem deficiências natural das famílias sim, também, né? E às vezes o próprio idoso, ele tem aquela coisa daquele conservadorismo, aquela coisa toda. Que isso? Meu filho me vê nu, minha filha me vê nu? Não quero, isso não pode, né? É uma coisa muito normal deles pensarem assim. Então, quando pergunta assim, o que nós alcançamos? Eu acho que nesse 1 ano de projeto nós conseguimos trazer a dignidade, sabe, para essas pessoas, para essas famílias, na verdade, de serem vistos, de terem acesso aos serviços, sabe, a estar ser cidadão mesmo de direito, a fazer valer esses direitos, não só o que é bonito na Constituição, é de poder, como a Girlene mesmo falou, passar por um fila zero, né, para poder fazer uma cirurgia de catarata, coisas simples que nós temos acesso no nosso município, mas que eles não chegavam a eles, não tem quem acompanha. Você sai uma tomografia hoje, né, que é um exame mais caro, vai sair uma tomografia, se não tiver quem leva, se não tiver condições, não vai fazer, vai perder. E aí vai entrar na fila de novo. E aí entra na fila de novo, porque quem sabe quando sair eu vou ter alguém para me levar. É uma tentativa, ele precisa fazer, né? Então, assim,
eu acho que uma das coisas bacanas que nós conseguimos várias famílias, elas são beneficiadas com aquele banco de alimentos. São famílias que têm um empréstimo bancário muito grande, extenso por muitos anos. Que também é um serviço da assistência. Sim, né? sim. O Eu banco acho de que alimentos. foi uma conquista muito boa. A questão... gente, quando a gente fala de autonomia, de poder tomar um banho, de dignidade mesmo, sabe? Eu acho que tudo que pode colocar, assim, filtrado mesmo nessa questão da dignidade da pessoa. De ser visto que aquele ali é meu pai, é minha mãe, tudo que ele pôde fazer por mim, pelos meus irmãos, e agora é hora de contribuir. É hora de retribuir, aliás, né? Porque quando tem quem contribui é muito fácil. Você chegar numa casa em que você tem uma escala, que você tem uma escala entre os irmãos, que você não tem os conflitos, esse dia é meu, eu venho com o maior prazer, eu cuido, eu sento com meu pai na rua para ele ver o sol. Isso é lindo. Isso é lindo. Lá do lado da associação mesmo, nós temos uma senhorinha, que todos os dias ela está sentada na porta da casa dela com a cuidadora do lado. É uma cuidadora particular, mas que ela está lá. Ela está vendo o carro passar. Agora, nós temos idosos, por exemplo, que estavam dentro de casa, tu não sabia o que era a luz do dia. Tem um idoso amputado, eu falo muito na prática, porque a minha parte é mais da prática mesmo, né? Eu tenho um idoso amputado, ele é acamado, diabético, e devido a uma trombose, ele teve amputação dos membros inferiores, das 2 pernas. A família não o reconhecia como uma pessoa capaz de ser tirado da cama, colocado numa cadeira de rodas, levado à mesa para ele se alimentar. Ele só não tem as pernas, eles têm os 2 braços. Quando a nossa cuidadora chegou, que ela começou a conversar com a esposa, com a família, tudo, na outra semana ela já mandou foto para a gente dele sentado na mesa, se alimentando sozinho. Gente, isso pode parecer bobeira, Não, é uma mudança de comportamento muito positiva. Tá né? vendo? Então, eu estou te dando exemplos práticos para te responder, Cida. Tá vendo? Com a praticidade. Pessoas que conseguem sair de um bairro e ir até a policlínica para fazer o seu tratamento. E há um tempo atrás, a própria... esqueci agora, que fica lá na portaria da policlínica, a atendente lá, ela falou com a nossa cuidadora: moça, segura essa idosa, porque ela vai pular na frente do carro. Porque da última vez ela pulou. Ela falou assim, não precisa. Ela não vai fazer isso mais. E não fez. Se comportou brilhantemente. Então, você poder caminhar com suas próprias pernas, você ser reconhecido, você ter acessar o que é de seu direito, isso, para a gente, foi uma conquista muito grande. E agora, quando vem, que você me pergunta a questão das dificuldades, é o que eu te coloco. Nós ainda estamos invisíveis perante o nosso o nosso executivo. Ainda estamos invisíveis. Nós não tivemos a oportunidade sequer de apresentar o projeto para ele. Então, eu me sinto muito triste em falar isso, mesmo na presença da promotora, nós não tivemos essa oportunidade. E gostaríamos muito de ter. Gostaria muito que esse podcast que ele pudesse ouvir, que pudesse nos atender, e que fosse para nos dar um não, mas que nos dê um não sabendo do que ele está negando, que eu acho isso essencial para um chefe de um executivo. Eu, Edilene, estou falando por mim agora. Eu acho que essa postura está faltando e nós ainda queremos ouvir isso. Mas agora, se ele quiser dar um sim, seja muito bem-vindo também. Estamos aqui para isso. A gente fica até com o coração triste, né? De tantas situações que são colocadas difíceis também, de abandono, existe, além do orçamento, algum outro entrave à garantia dos direitos da pessoa idosa no município? Porque a frase ficou na minha cabeça, tá? De que é preciso colocar o idoso no orçamento. Ou vocês acham que o orçamento é tudo, né? Quando você fala de colocar o idoso no orçamento, naquele momento ali, eu acho que as meninas podem responder, mas naquele momento ali nós estávamos discutindo a pessoa idosa, né? Todas as políticas apresentando o diagnóstico, o que está faltando.
Mas aí você pensa o que é preciso colocar no orçamento. Eu tenho até, sempre digo isso aqui na Câmara, e já li isso também, que pelo orçamento se conhece um gestor, o que ele vai priorizar. Então, nós, para falar de uma coisa básica, nós fizemos um debate, né, aqui o ano passado, né, o nosso mandato fez em relação ao transporte. Então, a necessidade que a gente tem de o orçamento pensar nas diversas políticas públicas, nas interfaces delas, porque quando vocês falam aí da política do idoso, mas que você não tem um serviço de transporte público na cidade, que atenda às pessoas, nem os trabalhadores, né, da ativa, e aí muito menos a pessoa idosa, né, que já está com mais dificuldade de mobilidade, então você está falando assim do básico, né, que você não tem. Então você está falando de um serviço de saúde, o serviço da assistência, né, que é esse, né, o principal ali, mas com esse da assistência você vai ter que pensar na política do transporte, na política pública do transporte, da saúde, da cultura, da educação. Então, acho que tudo perpassa pela acessibilidade, né? Isso. Porque se você E não o tiver como ir e orçamento, vir, e o orçamento é que garante isso. Se a gente tivesse contemplado no orçamento, você tem a implementação da política pública. E eu acho que é bom a gente ter isso, o que é uma política de Estado e uma política de governo. Porque a política de Estado, você garante a política pública, a implementação dela e formas de ela ser executada. Quando a política pública não funciona, a gente tem que correr para buscar paliativos para ela. Né? As próprias instituições que existem, elas existem para isso, porque se tivesse o serviço público atendendo ali com aquilo que a lei preconiza, a gente também ia reduzir o número de instituições. Porque o que a gente quer, inclusive o que vocês querem, eu tenho certeza disso, que não é estar fazendo aquilo que deveria estar no orçamento. Porque estar no orçamento é dizer assim, ó, isso é lei, precisa ser cumprido, então nós vamos garantir. O que é o orçamento? Vai garantir assim, ó, eu preciso de tantos milhões aqui para implementar as políticas para a pessoa idosa, para garantir o cumprimento do Estatuto da Pessoa Idosa. É uma parceria, então, né? Esses milhões vão ser garantidos no orçamento. Eu vou prever isso aqui, porque eu vou precisar de fazer concurso para mais tantos assistentes sociais, eu vou precisar do enfermeiro, da enfermeira, da psicóloga, do psicólogo, do médico. Então, para ir pensando na pessoa idosa, como é que ela vai ser cuidada e quais os profissionais, quais as políticas que eu vou precisar implementar. Isso é colocar no orçamento, né? Então, é essa preocupação, e para isso você precisa ter o cuidado, a atenção, o planejamento, pensar tudo isso, né? Primeira coisa é ter a vontade de pensar, né? Para depois chegar até isso aí. Eu penso que é isso que é estar no orçamento. É quando você faz o planejamento, né, na sua casa. Sim. Né? Você tem a sua família, você vai fazer o seu planejamento, você vai colocar ali tudo que você precisa para garantir que tenha aquilo que você precisa de fato e acha que merece, né? E que precisa garantir. Que saúde, moradia, tudo isso são Sim. garantidos pela Constituição, né, Cida? Sim. Gente, gostaria de te perguntar se quem estiver nos escutando quiser ajudar, independente do serviço público, se ajuda a Casa de Cuidado Humano e como? Porque eu acho que lá tinha um serviço, não tinha? Sim, a Associação Cuidado Humano ela está localizada na Rua Cairo, no bairro Betânia. Acesse as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente faz. Mesmo. O nosso Instagram, diariamente a gente posta as nossas atividades, tanto com a pessoa idosa, quanto com os nossos pacientes oncológicos, os projetos que a gente está executando, os projetos que a gente vai encerrando, a nossa prestação de contas. Para quem quiser ajudar, pode acessar as nossas redes sociais. Lá tem o número da nossa conta bancária. A gente aceita doações por Pix. O Pix é o nosso CNPJ. Temos mensageiro para buscar a doação em casa. Pode fazer pela CEMIG, pela Copasa. Mas quem é daqui de Ipatinga, eu faço o convite, compareça à Associação Cuidado Humano. A gente funciona de 8 até às 16h30 para conhecer o nosso trabalho, a nossa equipe. Vocês, com certeza, vão ficar apaixonados com o serviço que a gente realiza. Lá funciona de que horas a que horas? De segunda a sexta, de 8 até às 16h30.
eu quero te agradecer, tá, Girlene, por ter vindo trazer mais informações, me ensinar, nos ensinar acerca dessa casa e dizer que eu vou mandar o podcast para as pessoas, pode deixar que eu vou enviar, que eu tenho o telefone delas, e com uma recomendação de que assistam, faça esse né, pacto com vocês. E precisa bater na porta dos deputados que estão aí concedendo verbas para comprar carros. Vocês precisam de um automóvel para ajudar nesses trabalhos. Né? Tem que lutar muito por uma emenda parlamentar e aí, já no Congresso, né? Ou aqui de Minas também, né? Que venha contemplar, porque vocês não estão querendo um carro para passear, vocês estão querendo um carro para assistir quem precisa. Né? Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a vereadora Cida Lima, que se disponibilizou a fazer essa discussão conosco, que abriu o gabinete para nos ouvir, que tem assim, dado importância, valor a essa causa, que é nobre. A gente precisa olhar para os nossos idosos, valorizar não só quem está na ativa, contribuindo, trabalhando, produzindo, mas sim também reconhecer quem um dia trabalhou, produziu, colaborou, e que agora precisa usufruir de tudo aquilo que ele contribuiu para a parcela da sociedade. Então, eu agradeço esse espaço, agradeço você pela oportunidade. Gente, eu estou confundindo o nome de vocês duas. É Girlene e Edilane. Edilane, quer fazer suas considerações finais? Eu acho que a gente só tem que agradecer mesmo, né? E nos colocar à disposição, né? Fico feliz em saber dessa próxima reunião. É mais um passo que a gente dá. E fico na torcida, como eu falei, desse monte de porta, né, batida, que ela se abra. Vamos conversar, vamos dialogar, né? Nos deixa apresentar? Sim, gostaria muito de ter essa oportunidade, muito. E coloco mais. Eu acho que eu faço agora as palavras de uma idosa que ela não me ligou e falou, pelo amor de Deus, fala com o prefeito que não pode. Eu falei, olha, se quiser conhecer, temos endereço, temos referência, a realidade está lá. A gente não sabe como estão agora, mas a gente sabe do jeito que pegou e do jeito que nós deixamos. Muito melhor, com certeza, foi, e eu espero que venham outros e que a gente possa colher muitos frutos positivos. Muito obrigada por esse espaço, viu? Está Deus sempre quiser. às ordens, viu, pessoal? As portas aqui dos nossos programas aqui, da comunicação estão sempre às ordens para vocês. Tá? Muito obrigada. Vereadora. Então, é isso, né? Essa reunião da comissão é um dos compromissos que a gente havia feito, né, com vocês na última vez em que nós conversamos, de que a gente viabilizaria, né, aqui do podcast que vocês já haviam colocado para nós, e também pensar como comissão de direitos humanos, né, dada a autoridade, né, da comissão, Sim. a autoridade do legislativo e a autonomia, o que o legislativo pode fazer. O legislativo propôs a emenda foram 500 mil que dava para a gente garantir, no mínimo, viabilizar essa política do cuidado, né, no lar, no atendimento em domicílio. Então, e parte disso já foi transposto, né, já foi retirado desses mais a metade, né? Então, já está sendo transferido para outro lugar. Então, a gente precisa continuar pensando nisso, garantindo, né? Como garantir isso? Então, eu acredito que nós, trazendo essa discussão aqui, né, para o Legislativo, a gente vai sensibilizar também, né, como vocês já estão conversando, então foi nesse sentido de a gente sensibilizar o Legislativo, buscar sensibilizar o Executivo, e nesse sentido, né, o nosso mandato, né, está aqui, a Comissão de Direitos Humanos, né, está aqui também à disposição, já se dispôs a reunir, né, os outros dois vereadores que são da comissão também, eles já estão prontos, né, para poder fazer esse debate, e eu acho o espaço é uma gracinha, o espaço, né, da Eu já estive lá, eu conheço pessoalmente a já Associação falei que eu Cuidado vou Humano. até lá um dia contar histórias para as pessoas, porque tem um espaço muito, muito interessante. Eu gostei demais, muito acolhedor. E aí a gente espera também ser aqui esse espaço, né, acolhedor para vocês, né, para essa política pública. E não só o espaço físico, né? Que vocês possam encontrar esse espaço acolhedor, né, nos corações, nas nossas ações, nas nossas atitudes,
para, de fato, estar no orçamento, né? Para a gente poder colocar no orçamento e executar esse orçamento para a implementação de políticas públicas que vão, de fato, acolher e cuidar das pessoas e, sobremaneira, as pessoas idosas, né? Que precisam muito dos nossos cuidados hoje e que já acolheram, né, muito. E lembrando, né, que todas as pessoas consultem o Estatuto, a Constituição Federal, no artigo 230, que fala que é dever da família, da sociedade e do Estado, com E maiúsculo. Então, cada um tem a sua parte, né? Então, aquilo que a gente começa discutindo lá na infância, né, dos direitos da criança, do adolescente, aí a gente vai. E aí, quando chega, né, na terceira idade, a gente vê que, novamente, é necessário redobrar os cuidados, novamente, né, como foi feito lá na infância. Então, nesse sentido, a gente está pronto para essa acolhida e continuar fazendo o que é papel do legislativo fazer. Que é legislar, é cobrar, fiscalizar, porque é isso que a gente pode fazer, né? E acompanhar. E é o nosso lado humano, né? Também de poder, como cidadã, fazer esse acompanhamento. Então, podem contar conosco, né, Elis? E pensar que nós estamos envelhecendo, né? Sim, vamos garantir também, né, a nossa política para daqui a pouco, né? Que Pra alguém daqui a cuide de pouco. nós. Verdade. Ninguém sabe o futuro, né, Cida? Não é? Se a gente também vai precisar do Estado com letra Não maiúscula. é? Eu né, só Cida? tenho uma filha, né? Então, olha bem, é uma filha só, né? Para 2 idosos, né? Para mim e para o pai, né? Ô, Cida, deixa suas redes sociais para nossos seguidores. Então, professora Cida Lima, @professora Cida Lima, Instagram, Facebook. Temos um contato, o nosso gabinete aqui é o 409. Tem telefone do gabinete, 3829-1213. E tem um outro telefone também, que é o nosso telefone de WhatsApp, que é o 3 não, né? Deixa eu só passar aqui. 8411-4697. Então, pode nos procurar. Muita gente procura, passa alguma mensagem, inclusive no privado, né? Do Instagram, do Facebook, a gente responde. Não deixa de lá ser uma também. forma também de receber Sim, denúncias, né? A sim. gente também recebe. Eu vou finalizar agradecendo a vocês por me ensinarem tanto. Eu fico hoje uma pessoa melhor do que antes desse podcast, porque fico mais sensibilizada. Graças a Deus, a minha mãe é uma pessoa idosa muito cheia de... ela se locomove sozinha, anda de avião sozinha e tudo, mas eu tenho fé em Deus que ela nunca há de precisar, mas existe uma lacuna que precisa e o Estado tem que atender essa lacuna. Vou mandar os podcasts aí no direct de um monte de gente, tá bom? Vou mandar sem direct para outras pessoas e espero que vocês possam avançar nesse trabalho tão importante. A Câmara de Ipatinga está de portas abertas. Quando sentamos com o nosso novo presidente de Lei do Trânsito, queríamos que ele nos traduzisse um sentimento para fazer uma campanha publicitária, e foi esse o sentimento dele. Elis, eu quero que as portas da casa sejam abertas. É isso que a gente quer. Então, isso é simbólico, mas também é uma fala nossa da equipe efetiva da casa. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigada. Continue ligados com a gente nas nossas redes sociais, nos acompanhando, vendo o que a gente faz durante todo o nosso dia a dia, né? Os trabalhos em plenário, as comissões. E é isso aí. Até o próximo podcast. Continue ligado com a gente e até lá.